do Chai e a todos que nos ouvem. Hoje nós estamos aqui com a Cláudia Visoni. Eu sou Vera Salles, sou professora aposentada da Universidade Federal do Maranhão e jornalista também. E tenho a grande satisfação de apresentar a Cláudia Visoni. E ela é jornalista, ambientalista, agricultora urbana, criadora da Horta das Corujas, primeira horta pública comunitária da cidade de São Paulo. Ela também é autora do livro sobre essa experiência, criadora e apresentadora do programa Semanas da Terra e coordenadora da Frente Alimenta, iniciativa de combate à fome e apoio aos pequenos agricultores agroecológicos. E fundadora da ONG Instituto Pequenos Paraísos, da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, da Aliança pela Água e Movimento Cisterna Já. Isso, entre outras muitas coisas. Essa é apenas um resumo. Você tem uma trajetória bastante intensa como ambientalista, né? Com experiência de hortas comunitárias, de educação ambiental. O que é que você gostaria de salientar da sua trajetória, Cláudia? Olha, eu brinco que eu sou uma velha jornalista, uma velha ambientalista e uma nova agricultora, né? A agricultura entrou na minha vida em 2008 por motivos super racionais, na verdade. Eu acompanho essas questões ambientais desde sempre, né? E um prazer estar aqui conversando com vocês sobre isso hoje. E de tanto acompanhar isso, eu fui percebendo que nesse século aqui a produção de alimentos está cada vez mais ameaçada pelo exaurimento, né, dos recursos naturais e pela confusão que a gente aprontou no clima. Então, produzir uma parte dos nossos alimentos é uma coisa que vai se tornar cada vez mais importante. E aí eu resolvi virar agricultora para aprender e ensinar e transmitir informação o mais imediatamente possível, né? Então, a minha atuação mais mão na massa em relação ao meio ambiente vem dessa questão da agricultura e eu percebi que isso também faz muito bem para mim. Viu, Cláudia? Mas quando você está se referindo à agricultura como uma atividade assim importante da tua prática, da tua experiência, você está dizendo falando da horta ou falando das tuas inserções mais gerais também? Estou falando de tudo, porque eu planto na minha casa, planto na Horta das Corujas e sou coordenadora da Frente Alimenta, né? A coisa mais comum nesse mundo que a gente vive, isso eu descobri. Eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu era assim. Antes de começar a plantar, eu achava que plantio é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente se confunde na nossa sociedade em relação ao saber acadêmico. A gente acha que saber acadêmico é igual inteligência. Não que deva ser, estou aqui junto com professores, saber acadêmico é importantíssimo. Mas a agricultura, ela é um acumulado de conhecimentos da humanidade aí nos últimos 10.000 anos, e os camponeses, né, as pessoas que trazem isso desde sempre, tem uma sabedoria muito grande que na nossa sociedade não é ouvida. E isso é um problema seríssimo, gravíssimo. A gente deveria ouvir mais os camponeses, os agricultores, porque a gente entrou aí num sistema de produção de alimentos que, no caso do Brasil, privilegia a exportação, que a dieta tradicional cada vez perde espaço, né? Espaço de plantio mesmo. E, em geral, isso é uma coisa que eu vivo ali no dia a dia da Frente Alimenta. O agricultor sabe muito bem o que precisa ser feito ali no território dele para as coisas
serem mais produtivas e tudo mais, só que ele, em geral, não é escutado, né? Então, quando eu falo de produção de alimento, eu falo como um todo. Eu não consigo produzir uma quantidade muito grande, porque na minha casa, por falta de tempo, tá? Mas eu sou autossuficiente em algumas coisas. Por exemplo, eu não preciso comprar banana. Eu tenho várias bananeiras em casa, sempre tem um cacho ficando maduro, e para não perder as bananas, muitas vezes eu congelo. Quando vai terminando o estoque, já tem outro cacho, e ainda dá para doar para um monte de gente, né? Limão, a mesma coisa. Vários temperos, folhas, chás. Eu não compro chá, eu só faço chá do quintal. Então, é muito legal essa sensação de produzir uma parte daquilo que a gente consome. Cláudia, você, inclusive, agora com essa tua fala, você me lembrou de uma vez que estava no México e os camponeses lá, os produtores, eles têm uma experiência com a agricultura de 5, 7 mil anos, uma coisa assim. E muitas vezes a pessoa que trabalha com plantações, com florestas, engenheiros florestais, etc., queria ensinar os agricultores como trabalhar, trazendo conhecimento científico, né? Então, na verdade, esse tipo de conhecimento talvez aponte para um novo paradigma de humanidade, uma nova forma de ser, uma nova forma de bem viver, você não acha? Sim, e é muito importante a troca. Eu não estou dizendo que o saber científico não serve para nada. Eu estou dizendo que assim a gente precisa ouvir, né? Também haver essa troca, e que essas pessoas que aparecem como consultores, com soluções e tudo mais, muitas vezes não têm experiência prática nenhuma. Já me aconteceu, acontece, aliás, toda hora, tá? Porque assim, é só você colocar um chapéu, uma bota, pegar uma enxada, que todo mundo chega à conclusão que você é burro. É uma coisa impressionante. A pessoa, na Horta das Corujas, que eu estou lá trabalhando muitas vezes, a pessoa abre a porta, entra e começa a dar ordem, e começa a dizer que o que eu estou fazendo está tudo errado, que não sei o que lá. Já aconteceu isso muitas vezes. E uma vez eu estava. Lá tem uns papiros, né, que são difíceis de manejar, eles vão se espalhando e tudo mais. E o papiro é um rizoma super duro, e eu estava ali com uma machadinha manejando. Entrou uma senhora, olhou para mim e falou assim: Você está usando uma ferramenta errada, não é essa ferramenta. Aí eu, silenciosa, estava com a machada, silenciosa, desci lá, peguei o meu facão, tentei fazer com o facão, foi pior. Eu falei assim: olha, eu não sei de onde vem sua grande experiência com manejo de papiro, mas como eu demonstrei agora, o machado é melhor do que o facão. E a pessoa ficou quieta, ela nunca tinha visto um papiro na vida dela, mas ela achou que ela estava na posição de me ensinar coisas e de me dar ordens. E isso acontece com muita frequência. Marina. Cláudia, primeiro vou me apresentar. Sou Marina, com formação em História, Sociologia e Pedagogia, e trabalho com Educação e Arte. É um prazer receber você aqui. A Vera já tinha falado muito de você, e para nós é um prazer e uma honra de estar aqui conversando sobre um tema tão importante. Cláudia, com a sua experiência, tem como medir o impacto no território, essa experiência de hortas urbanas, que você atua ainda, né, num lugar fixo, né? De que maneira que isso impactou no território ou ainda impacta no território? Olha, a Horta das Corujas vai fazer 13 anos, né? Ela tem 800 metros quadrados, e eu tenho até uma foto para mostrar a diferença entre o que é lá dentro e o que é fora, né? Então, chega na época da seca, a área externa é um deserto, e lá dentro a gente tem nascentes que cada dia nasce mais, cada dia a área é muito úmida. Quando a gente anda pela praça,
e vai chegando perto da horta, a gente percebe pelo barulho. O resto da praça é um silêncio, não tem vida. Quando você vai chegando lá, cheio de passarinho, de libélula, de borboleta, de abelha, de vida, né? Então, assim, a gente que faz a horta, se você for contabilizar cada coisa, você não consegue trabalhar. Aliás, essa é uma grande dificuldade de diversos projetos, porque existe a expectativa de que também o agricultor gere dados, o que já é difícil a vida, já não tem quase ninguém para ajudar, já toma muito tempo. Se cada banana que eu colho, eu vou anotar, falar, colhi uma banana, agora eu podei uma não sei o que lá. Não rende o trabalho. Fora que são trabalhos de naturezas diferentes. Então, assim, tem muitas pessoas que estudam, né, as hortas comunitárias e tudo mais, muito vindas. Eu vou falar, assim, da minha experiência. Primeiro o cenário é totalmente diferente, inclusive o clima é diferente, é mais fresco, mais úmido, dentro de um espaço de 800 metros quadrados, né? Mas o impacto talvez mais relevante seja uma mudança cultural. O que a horta oferece é a possibilidade de experimentar um espaço naturalizado que a maioria das pessoas nas cidades hoje em dia não tem acesso. O que é a área verde para as pessoas? É um gramado com um buchinho, né? Assim, e os jardins das pessoas, em geral, são isso também. Então, existe até uma reação, às vezes, de medo, de aversão ao espaço naturalizado. No começo da horta era comum isso, a pessoa entra lá, fica desconfortável, acha que aquilo é bagunçado, que aquilo é estranho, porque as coisas não são geométricas, porque os canteiros têm vários tipos de plantas juntos. Então, isso é um sinal da desconexão com a natureza, né? E ao vivenciar aquele espaço, a horta já vai fazer 13 anos, né? A gente tem crianças que hoje em dia são adolescentes, tem antigos estudantes que hoje em dia são jovens profissionais e que mudaram a sua relação com o espaço público e com a natureza a partir da experiência de estar num lugar que é diferente de todos os outros. Infelizmente, né, por enquanto. Sim, e sobre essa experiência da horta comunitária, você escreveu um livro, né, contando essa experiência. Fale um pouco desse livro, qual foi o resultado, né? O que Olha, o livro chama Horta das Corujas, Minha História de um Pequeno Paraíso em São Paulo e Guia para Plantio Urbano, né? Ele está aí à venda nas plataformas todas. E eu escrevi esse livro para contar a história da horta. É muito contraintuitivo, né? Isso que eu estou falando, é um espaço diferente, as pessoas têm muita dúvida, como isso funciona, para que isso serve, né? Entre os impactos, inclusive, está o fato da Horta das Corujas ter inspirado centenas de outras hortas por aí, né? Em várias regiões do Brasil, inclusive a política pública de agricultura urbana de Salvador, por exemplo, é baseada na Horta das Corujas, né? Entre outras. Então, assim, é uma história de um grupo de cidadãos que se junta para cuidar de um espaço público, uma história que surgiu a partir de 1000 coincidências, que impulsionou outros movimentos, que gerou pessoas aí que foram fazer outras coisas em outros lugares, né? Muita gente não está mais na Horta das Corujas, mas essa vivência fez com que brotassem outras coisas por aí, né? E eu achei que essa história precisava ser registrada, porque é uma história muito única. E antes que eu esquecesse, porque na verdade eu já estava esquecendo para escrever o livro eu conto a minha trajetória, como eu virei agricultora, como surgiu a horta e tudo mais, e 1000 detalhes eu já estava esquecendo, eu tive que pesquisar-me, né? Pegar as minhas agendas antigas,
ver quando é que foi que isso aconteceu mesmo, pegar documentos antigos, rever todo o grupo de Facebook da Horta que existe desde antes da fundação, para obter alguns marcos. E eu transformei a história da Horta num fio condutor também para registrar diversos movimentos ativistas de ocupação de espaço público que se articularam ali no começo da segunda década desse século, né? Que isso foi um fato importante, assim, das pessoas começarem a ocupar e cuidar de outras formas do espaço público urbano. Então, o livro é isso, a primeira parte. E a segunda parte é o guia de plantio mesmo. Então, tem tudo que eu aprendi, eu coloquei aqui. Eu vou ler rapidamente para vocês quais são os capítulos, né? 20 motivos para plantar comida na cidade, que vão muito além de produzir alface, né? Alface até é uma planta meio difícil de plantar, vão muito além de produzir manjericão, chega até na redução da criminalidade, né? Entre outras vantagens sociais, de saúde pública, ambientais e tudo mais. Aí tem um guia para como iniciar uma horta. Eu mostro quais são as plantas mais fáceis de cultivar, que não são. Todo mundo pensa que é alface, tomate e cenoura, né? Porque é o que tem mais de comum no supermercado. Na verdade, essas três são bem difíceis, tem outras que são bem mais fáceis. Como é que produz terra, né? Como é que produz a terra para depois plantar nela? Sugestões para escolas, sugestões para governantes e sugestões para o ativismo coletivo dar certo, porque uma horta é ali a combinação entre pessoas e um ambiente físico, né? E essa coisa do relacionamento das pessoas numa situação não hierarquizada, não formal, não é algo que a gente tenha muita prática na nossa sociedade. É o seguinte, Cláudia, é interessante que você se assume como agricultora, né? E em algum momento das tuas entrevistas, vídeo, em áudio, vídeo, você fala da intimidade que você vai tendo com as plantas, né? Portanto, essa intimidade também é uma intimidade com a natureza. Isso nos lembra muito, para nós, é o bem viver, quer dizer, essa relação harmônica, né, com a natureza, com o outro, consigo mesmo, com o cosmos, etc., que seria diferente da ideia do desenvolvimento, né, porque o desenvolvimento é um paradigma ocidental muito centrado no desenvolvimento material, né, separado do desenvolvimento da ideia de cultura. E você nos trouxe muito fortemente a ideia de que a cultura é um espaço da horta, por exemplo, um espaço cultural, uma espécie de transformação de valores, mais do que de produção, de acúmulo de produção para comunitária. Eu entendo pelo menos dessa forma. Um espaço educativo também, ambiental, no sentido de você ressignificar essa relação do ser humano com a natureza, com os bichos, com a natureza, com a água, né? Você também trabalha numa rede de defesa da água, né? E esse espaço é um espaço, é um laboratório, uma escola, um estudo, onde você pode proliferar conhecimentos tanto do ponto de vista do desenvolvimento de outras hortas, como do aprofundamento do conhecimento daquelas pessoas que têm experiência na própria horta. O que você acha? Eu acho que é totalmente isso, né? A gente tomou um rumo na nossa sociedade que é o rumo da agricultura agressiva, né? Então, da força bruta. Eu vou forçar a terra a produzir aquilo que eu quero, não importa, se tem que usar tanque de guerra, se tem que usar veneno, se tem que. Eu vou fazer isso, né? E a gente está vendo as consequências. As consequências são perda de solo, desertificação, envenenamento, perda de biodiversidade. E a agroecologia é uma experiência totalmente diferente. É uma dança cósmica
do ser humano com a natureza. Então, uma das coisas que eu aprendi é que eu não mando em nada aqui, né? As plantas mandam e a gente vai negociando, né? E nós, agricultores agroecológicos, a gente é mais um elemento da natureza. Não tem essa, né? A gente vem desse paradigma aí da submissão da natureza pelo homem, Homo sapiens, que não deu certo, né? E na agroecologia, você está lá dançando com os elementos, você não manda em ninguém. É assim, vamos fazer um acordo aqui? Formigas, eu sou super amiga das formigas, né? Daqui a pouco posso falar por quê. Elas são ótimas. Então, formiga, vespa, borboleta, plantas, vamos todo mundo conversar aqui e fazer o bem viver para todos, né? E aí que eu acho que tem graça a agricultura. E a gente não planta só para a gente, essa turma aí são nossos sócios, né? O agricultor agroecológico, ele colhe uma parte. Quando eu comecei, eu imaginava que horta era assim, eu era bem egoísta, né? Então acho que aprendi nessa trajetória a ser um pouco menos. Você planta lá um monte de coisa, você colhe, aquilo fica corte raso, não tem nada, e aí você começa de novo. E não é assim. A agroecologia, você vai manejando uma florestinha, até porque o solo não pode ficar descoberto. E numa horta saudável, a gente tem plantas em todas as etapas da vida, inclusive plantas que secaram, plantas que morreram, elas precisam estar ali na paisagem porque é aquela expressão, né? Algumas têm que ficar para semente. Então, a gente tende a pensar em agricultura assim como a gente pensa em escola, em exército, né? Então, pega todas as alfacinhas iguais, da mesma idade, e coloca uma atrás da outra num pelotão. A gente até fala pelotão de alface. Todo mundo que não for alface, nós vamos matar aqui. Não é assim que funciona. Eu acho essa experiência da dança cósmica, ela é incrível, e ela, inclusive, ela é muito curadora para nós. Por isso que tudo quanto é pesquisa aí mostra que o plantio é muito benefício para a saúde mental, para a saúde física, e eu acredito que para a saúde espiritual, porque ao longo do dia você vai entrando em contato com todas as etapas, você tem a oportunidade de elaborar todas as etapas. O nascimento, a infância, a hora que começa a florescer e frutificar, a hora que você retira o fruto, quando a coisa começa a secar e vai morrer, aí você pica e devolve para o solo. Então você vai elaborando todas as etapas todo dia. Cláudia, eu sou o Pablo, né? Eu sou historiador também, jornalista, radialista, músico e aluno da professora Vera. A ordem de importância vai subindo. Então, a gente percebe que essa questão de você trazer a agricultura para o ambiente urbano envolve certos problemas no sentido de barreiras físicas, né? A cidade ocupa o espaço e às vezes a pessoa ela não vai ter acesso ou não vai encontrar uma comunidade aberta a transformar uma praça, a transformar um terreno no bairro. Até que ponto a pessoa consegue fazer isso no nível individual? Aproveitar a própria casa, o seu próprio quintal? Quais são as dificuldades inerentes a isso? Você já deve ter recebido pessoas com esse tipo de dúvida também, né? Então, as pessoas imaginam que o que falta é espaço, não é. O gargalo não é espaço, o gargalo é horas de trabalho, porque assim, eu tenho amigos que fazem plantios incríveis em sacata de apartamento, né? Às vezes a pessoa não mora em casa, mas a coisa mais comum é a gente ter um condomínio que tem aquele jardim estéril, né? Feito de grama e umas plantas abandonadas lá.
Então, mesmo numa cidade como São Paulo, e olha, quando eu ando por aí pelo interior, dá uma inveja, porque eu falo assim, nossa, aqui tem tanto espaço. Semana passada eu estava em Brasília, aí é um absurdo que tem de espaço livre, né? Então não falta espaço, as pessoas vão encontrar uma praça, um cantinho. O que que falta? A gente perdeu o amor pela lida, né? A lida é o trabalho que não é para o capitalismo, a lida é o trabalho para a manutenção da vida. O que é a lida? É cozinhar, costurar, fazer faxina, plantar, ter um galinheiro. Isso é a lida. E isso tudo, Lavar a louça. lavar louça, né? Consertar coisa em casa, pregar um botão que caiu. E nas últimas décadas veio uma palavra aí muito ardilmente propagandeada, que é prático. As coisas têm que ser práticas. Então, tudo isso passou assim: nossa, você cozinha a sua comida, que horror! Nossa, você dedica o seu tempo para fazer compostagem. Nossa, como isso dá trabalho, como deve ser horrível. Nossa, você limpa o seu quarto, que terror. Você lava a sua roupa, nossa, que tortura, né? E isso foi uma estratégia de transformar todo mundo em consumidor, né? E quanto mais consumir, melhor. Para que manter a sua roupa? Vai lá e compra outra. Para que cozinhar? Chama uma comida aí de aplicativo pelo telefone, né? Então, eu nunca ouço ninguém dizer que não tem tempo para assistir série, né? Eu, inclusive, vejo pouquíssimas. Antigamente, a gente ia ao cinema, né? E a obra tinha 2 horas, aí uma semana você ia lá ao cinema, sentava, assistia 2 horas de filme, tá bom, você ia viver. Agora as pessoas maratonam séries no fim de semana e pegam tipo 10 horas do fim de semana, no mínimo, para ficar assistindo. E aí elas não têm tempo de cozinhar, porque elas estão assistindo. Então, a gente está numa situação um pouco confusa. Dei uma volta gigante para dizer que, para começar, basta começar. E que existe uma diferença. Quem gosta de falar, em geral, esse povo da enxada é mais quieto, tá? Eu estou aqui na minha versão jornalista, mas quando eu pego a enxada, baixa a camponesa muda, né? O povo da enxada é mais quieto. Então, você pega uma enxada, vai lá para praça e começa a plantar, vem um monte de gente. Nossa, que legal, que bacana, não sei o que lá, amanhã eu venho aqui. Quanto mais detalhe a pessoa der do que ela vai fazer, menor a probabilidade dela aparecer no dia seguinte mesmo. As pessoas se realizam falando, é uma coisa muito louca. Elas contam detalhadamente qual vai ser a ação que elas vão fazer. Quanto mais detalhe, menos já se realizou ali na fantasia, né? E enquanto que o povo do plantio mesmo, você está lá na enxada, passa alguém, um tiozinho, e fala assim: pode plantar aqui? Aí você fala: eu não sei, eu vim aqui e comecei a plantar. Ah, tá bom. A pessoa vai, esse em geral volta, né? E a gente tem uma vantagem no Brasil, já vou ficar quieta aqui, que é um país de urbanização muito recente. Então, a gente ainda tem a memória viva, principalmente nas pessoas mais velhas, do que é um outro estilo de vida, o que é viver numa casa que tem galinheiro, que tem horta, que a comida é feita lá, que vem a costureira, ou tem alguém que costura. Então, para a gente está mais fácil ir ali recuperar essas tradições que fazem tão bem. E eu acho que o movimento das hortas é meio um outdoor disso, é meio um farol para falar: gente, nós pegamos um caminho errado, vamos voltar aqui, que aqui está melhor. Cláudia, existe uma interação entre as hortas urbanas aqui em São Paulo? Porque eu passei um dia, você conhece a Alternativa Z?
Alternativa Z é o novo nome do pessoal lá da Zona Na Zona Norte, Norte. que Isso. era, que é ali do lado de um colégio, que já Isso, é isso chamou, mesmo. conheço em Isso. suas últimas, era Autonomia Z Fernando, atualmente. Eles oi? já tiveram outro nome, conheço. Isso. Agora está a Fernanda e o marido dela na coordenação. Eu passei um dia lá e achei maravilhoso, achei lindo. Sim, Mas então, voltando, a existe essa gente se interação conhece, entre sim, em geral. existe essa interação entre as hortas urbanas aqui em São Paulo, dada a complexidade da cidade? Então, existe, né? Eu sou uma das fundadoras da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, essas hortas mais que hoje em dia já são consideradas históricas. Então, Horta das Corujas, o Centro Cultural da Faculdade de Medicina da USP, Horta das Flores, várias outras, a gente se conhece, se fala. Eu visito muitos lugares, né? Então, já fui lá na ZN, na Autonomia, já dei curso de permacultura lá, aquela horta está ligada a um curso de permacultura que a gente deu antes da pandemia, e aí essas coisas vão nascendo e beleza. Existe conexão entre essa agricultura ativista e os agricultores profissionais das periferias. No meu dia a dia, isso se dá muito pela Frente Alimenta, mas de outras formas também. É uma rede, né? A gente se conhece, sim, e se não conhece diretamente todo mundo, você conhece quem conhece. E quando a gente precisa se juntar, a gente se junta, né? Foi o caso da vez que a gente salvou lá a horta da City Lapa, que a Neide Rico começou, e a Neide Rico começou essa horta porque ela conhecia a Horta das Corujas, tinha um movimento no bairro querendo que a horta fosse deslocada, aí a gente faz maior estardalhaço, e é uma rede. Então, essa rede existe, sim. E qual foi a presença dessa rede na Conferência Nacional de Meio Ambiente que aconteceu em maio? Então, eu fui para lá, até minha voz está assim, porque lá eu obtive um vírus da influenza A. Está dando uma gripe muito forte, viu, gente? Passei a semana inteira mal, semana passada. Bom, eu estava lá, tinha outras pessoas ligadas à agricultura lá, mas para a gente que é mão na massa, né, não é bem o nosso, não é bem o ambiente em que a gente se sente em casa, porque ali tinha muitos movimentos, né, mas sobretudo com um viés de cobrança, de protesto, né, e pouca gente, na verdade, com experiência prática. Era muito variado, né? Então, tinham 3.000 pessoas, mas gente assim com calo na mão mesmo, né? Muitíssimo minoritário. Cláudia, uma questão aqui. Como que se dá esse escoamento? Se tem uma produção, como é que chega ao consumidor, ao quem, por exemplo, quem plantou? Esse que plantou contribui com o quê? Com o trabalho. Mas aí, como é que essa produção vai para quem? Como que é esse ciclo? Tá, eu vou falar da realidade da horta comunitária, tá? A horta profissional é totalmente diferente. Existem 2 tipos de horta, a fechada e a aberta, tá? Se você quer ter algum controle sobre o que acontece lá, coloque um muro bem alto e tranque. Não é a realidade da Horta das Corujas, tanto é que é muito difícil manter uma horta aberta, porque o ser humano é muito sem noção, muito sem noção. Não sei como é que é em outros países, mas aqui o roubo de plantas, né, não é nem a colheita, é massivo, tá? Rouba-se muito. Se existe meia dúzia de pessoas usando a horta, existem 100 vezes mais gente querendo se aproveitar do espaço sem ter nenhum esforço.
gente folgada, que é capaz de chegar numa horta com um facão, fazer assim uma bananeira, a bananeira cai em cima dos canteiros, a pessoa não está nem aí, ela vai embora, larga lá do jeito que está, né? Então, na Horta das Corujas, isso eu sei, porque algumas espécies a gente conseguiu vencer o limiar do roubo. O limiar do roubo, lá na Horta das Corujas, para manjericão e capim-santo, é mais ou menos 1.000. Você planta 1.000 e aí algumas começam a sobrar. Até lá roubam. Tem espécies como alecrim e arruda que é impossível. Eu já acompanhei o plantio de uns 600 alecrins na horta ao longo desses anos. Não tem nenhum. Nenhum. E aí entra alguém e fala assim, oi, tudo bem? Tem alecrim? Não, aqui é impossível porque roubam tudo. Isso é um aprendizado também em relação a quem nós somos, como pessoas, como sociedade. Isso é um espelho sem filtro, né? E é uma coisa que independe de ideologia, não é que assim, as pessoas estão polarizadas hoje em dia, umas xingando as outras, né? Pessoas de ambos os polos não têm interesse em trabalhar e têm interesse em se beneficiar do trabalho do outro. Então, isso é um indicador bem interessante de onde a gente está como sociedade, né? E o que sobra, que eu pergunto, assim, tem alguma produção que tem um destino? Como é que fica isso? Tá, hoje a gente colheu, sei lá, uns 40 quilos de cúrcuma e deixamos lá em cima de uma mesa. Então, quem vai plantar numa horta comunitária, no espaço público aberto, eu brinco que é treinamento para monge zen, é um trabalho de desapego. Você vai lá e você planta, você não sabe quem vai colher, né? Então, tem quem vai roubar a planta, e tem quem faz colheitas muito grandes para seus trabalhos profissionais. Tem gente que trabalha com cozinha e que vai lá e colhe em quantidade grande para depois fazer seus banquetes, sei lá o quê, vai vender. Tem gente que trabalha com fitoterapia e que se serve da horta. É isso. E aí eu cobro para vender aquela erva, para vender o meu tempo, sei lá. É isso. Cláudia, quando tu falaste agora do livro, parece que o livro tem um capítulo com dicas, né, para as políticas públicas, para as escolas, etc. E até pelo que tu vem falando aqui na nossa conversa, me parece que é uma atividade muito transformadora, né? Trazer a agricultura para a vida da pessoa, principalmente para a vida da pessoa que já está no ambiente urbano há gerações, que perdeu o contato com o modo como as coisas são de fato produzidas, né? E aí eu queria saber se tu podes falar um pouco do que são essas dicas para a escola mesmo. Como é que você vai inserir essa atividade na vida das crianças que estão na escola, por exemplo? Então, escola é o seguinte: tem muito projeto picareta de ordem escola, tá? Assim, tem muito projeto e muita visita, muita não, tá? Algumas visitas na Horta das Corujas também entram numa lógica que é meio esquisita, que é a lógica de produzir foto para depois ir para um relatório e para mostrar para os professores, para os pais, né? Olha como você está, principalmente escola particular. Olha que incrível, você está aqui gastando esse dinheirão, mas na escola tem horta, ou a escola foi visitar a horta, né? E na horta, assim, quando vão visitar, muitas vezes querem reproduzir uma situação de sala de aula, né? Só o adulto fala. Às vezes a gente está lá, o professor que nunca entrou naquele espaço, ele entra e começa a dar aula como se ele tivesse, né? Não deixa a criança perguntar. Outro dia eu estava lá dentro de uma cacimba, limpando a cacimba. E a professora lá, dando sua aula, não sei o que lá.
E as perguntas das crianças eram as melhores. Era assim: você não tem nojo? Porque é um lugar cheio de lama, né? Assim, esse é o verdadeiro, é a verdadeira conversa humana, mas sobra muito pouco espaço para esse tipo de coisa, né? E nas hortas de escola, o que as pessoas querem, né? As pessoas imaginam que cuidar de horta é plantar. Então, o que é a atividade mais boboca, que é a mais comum na escola? Dá uma mudinha na mão da criancinha, aquela mão gordinha, bonitinha, aí a criança enfia a muda na terra, tira foto, e foi embora. Assim, o que aprendeu com isso? Da onde veio aquela muda? De onde veio aquela terra? Né? Então, assim, já aconteceu de eu estar trabalhando na Horta das Cruzes, você está lá reformando um canteiro, suando, preparando o canteiro, você demora, sei lá, 3 horas para preparar um canteiro, entra uma família com umas sementes, joga as sementes assim, vira as costas e vai embora, nem rega, nem assim, sendo que coisa para dar de semente lá na horta é bem difícil. Então, você não aprendeu nada, mas aí é a fantasia. O que tem na fantasia da pessoa? Aquela semente jogada lá, na fantasia da pessoa, não precisa cuidar. Daqui a 3 meses, aquilo é um pé de alface rechonchudo desse tamanho. Assim, totalmente fictício, né? Então, para a escola, realmente tem todo um capítulo aqui. A coisa principal é a instituição se perguntar sinceramente para que esta horta vai servir. Uma resposta possível e honesta é para tirar foto e mostrar para os pais, é para fazer marketing. Essa é a coisa mais comum, né? Agora, se é realmente para gerar educação ambiental, essa horta tem que estar conectada numa compostagem. A criança tem que ter a expectativa, a experiência de errar, não é só acertar. Tem que testar. É super comum, a coisa mais comum numa escola é as crianças afogarem as plantas de tanta água que joga, porque não sabe o que fazer, vai lá, enche os regadores, joga, enche. E a agricultura é acompanhar o desenvolvimento. Vai plantar, fez tudo errado, não nasceu, por que não nasceu? Né? Ou, talvez o mais importante, as crianças talvez não tenham nem que trabalhar na horta. Elas precisam brincar na natureza. A grande ponto de partida hoje em dia, as crianças estão divorciadas da natureza. É criar um espaço. A Horta das Corujas faz isso. Quando chega lá, a criança fala... Já aconteceu de família ficar para o lado de fora da cerca e empurrar uma criança para a gente, que é adulto desconhecido, e falar assim: ela veio trabalhar, empurra a criança para dentro da horta, eu ia odiar. É o jeito mais fácil de odiar uma experiência, né? Então, primeiro que as crianças aprendem pela observação. Se o adulto não vai encostar na terra, qual que é a expectativa? Sabe? O que a gente está fazendo aqui? Então, esse é um debate muito sério e profundo. Por mim, tem até gente séria aí que acha que escola nem tem que ter horta, né? Porque, em geral, é tão mal direcionado o projeto, mas, por mim, é super importante criar um espaço agroflorestal diversificado e aquele espaço existir na escola. Vou terminar aqui, que eu estou falando muito. Teve um dia que eu estava lá trabalhando, sozinha, uma tarde, e aparecem 3 meninos, de uns 6, 7 anos. Os meninos brincando com umas metralhadoras de brinquedo, assim, era aquela coisa, polícia e ladrão e tudo mais. Eu ali quieta, né? Falei, como eu vou... Estou achando essa brincadeira meio violenta, mas não vou interferir, vou ficar muda. E aí as crianças entram, um atira no outro, e não sei o que lá, não sei o que lá. Passa 5 minutos, literalmente, o menino pega, ele cansou da metralhadora, ele jogou a metralhadora no chão,
virou para os amigos e falou assim: vamos comer flor? Né? E era uma época que estava cheia de capuchinha. E aí eles foram para o canteiro de capuchinha, começaram a pegar e comiam a flor e olhavam a joaninha, não sei o que. Eu falei assim: aleluia, Senhor. Essa é a experiência, né? Cláudia, nesses 13 anos da Horta das Corujas, qual que foi o principal resultado, o resultado mais importante que você vê, os principais resultados, e também qual a principal dificuldade que você teve, ou vocês tiveram nessa organização, nesse percurso todo aí? Olha, o principal resultado é ter conseguido, não é a Horta sozinha das Corujas que fez isso, mas tem uma participação que é relevante, é inserir no repertório de um país a ideia de horta comunitária. Isso existe hoje. Há 13 anos atrás não existia. Tinha uma mulher que, quando a gente começou a trabalhar na horta, ela aparecia lá para xingar a gente. Uma pessoa que ficava longe falava assim: vocês são porcos, vocês são loucos, vocês são nojentos. A gente falava: peraí, vamos explicar, vem conversar. Não converso com gente como vocês. Este era o nível, tá? Passaram-se alguns anos, essa pessoa passou a ser frequentadora da horta e levar o neto, né? Então, isso, e assim, eu na época não conhecia a etimologia da palavra, e ela virava e falava: você é louca! Cidade não é lugar de horta, né? E eu acho que a grande conquista é que hoje, no Brasil, a gente acha que cidade é lugar de horta. Horta, aliás, que vem da palavra horto, que, aliás, é uma palavra que existe desde o Império Romano, que significa o jardim de trás da casa. A gente esqueceu muito rápido que não existiam transportes rápidos antigamente. Então, nós não estaríamos aqui em São Paulo comendo abacaxi que cresceu na Paraíba, porque não tinha como isso chegar, né? Então, a experiência... E a gente esqueceu também uma coisa que a gente aprende na escola, que a cidade surgiu, a cidade e a agricultura são irmãs gêmeas. Não existe agricultura, não faz sentido a agricultura desse jeito, né? Não estou falando da agricultura indígena brasileira, que é uma agricultura nômade, que é uma outra história, que a gente está reaprendendo muita coisa aí com essas tradições na agrofloresta, né? Mas essa agricultura dos assentados, né, das pessoas que moram fixa num lugar, ela só tem sentido se tem cidade, e uma cidade só tem sentido se tem agricultura. Então, são duas coisas ligadas. Então, acho que uma grande conquista é isso, ter colocado no repertório da cidade, e ao saber que existe, né, aquela coisa, você sabe que é possível, então você pode fazer, né? Esses dias, semana passada que eu estava em Brasília para a conferência, eu, em geral, colho um monte de erva de chá quando eu vou viajar, e eu esqueci. E cheguei lá, chegou a noite, eu falei: ai, não tenho como fazer chá, era fim da tarde, assim. Aí eu olho pela janela do apartamento onde eu estava, eu vi um capim-santo. Eu falei: ai, tem alguém aqui que planta. Assim, estava ali, né, no espaço público. Fui lá, peguei umas folhinhas, fiz meu chá muito feliz. E isso poderia se multiplicar muito, muito. Acho que uma fronteira nova é a do paisagismo. Nosso paisagismo precisa se tornar mais nativo, mais comestível e mais medicinal. Então é isso, acho que o grande desafio é isso, a grande conquista é essa, o grande desafio é esse de manter vivo, né, os espaços, que são poucas as pessoas, mas assim, a Horta das Corujas já teve momentos muito difíceis, mas hoje terça-feira, né, tem mutirão. Tinha lá umas 6 pessoas trabalhando, então é incrível, né? E pessoas que estão adquirindo uma certa regularidade, porque essa pessoa que vai uma vez e nunca mais aparece, ela mais atrapalha do que ajuda, né? Voluntário que ajuda mesmo é aquele que já conhece o espaço. Então a gente está conseguindo ter uma turminha e isso é muito bom. Cláudia, tu acabaste de falar uma questão a respeito do paisagismo comestível.
Eu achei muito interessante isso, que aqui na região, aqui eu estou falando de São Luís, né? E aqui na região se costuma comparar muito com Belém, que são cidades gêmeas, fundadas praticamente juntas, e que não, em Belém as pessoas só passam fome se quiserem, o que é mentira, né? Mas a frase de efeito vem dizendo que porque as árvores todas lá são frutíferas e tal. E em São Luís a gente tem um problema que meu avô já falava, que olha, aqui parece que o prefeito só quer plantar ariri, que é uma árvore que não dá nem sombra. E aí, você já teve essa oportunidade de dialogar com autoridades públicas para saber que tipo de receptividade essas pessoas têm, essa ideia de você ter um paisagismo, usar os canteiros para ter uma mangueira, para ter uma árvore frutífera? Deixa eu aproveitar essa pergunta do Pablo para acrescentar uma coisa. Cláudia, por acaso você chegou a apresentar algum projeto para hortas principalmente de escolas públicas, que pudesse, inclusive, servir de merenda para os alunos? Tá, ó, vamos lá. Primeiro, o paisagismo, que vai ser uma longa história que eu preciso contar de onde vem, e depois volto aí para a horta escolar, tá? Bom, a gente é herdeiro de uma tradição horrorosa que não é muito antiga, que é uma tradição de uns 300 anos, né? Não existia paisagismo sem ser comestível até uns 300 anos atrás. Quando a gente fala dos jardins suspensos da Babilônia, né, na nossa mente atual, parece que eles plantavam lá um monte de flor e planta não comestível, eles pegavam o carro e iam no hipermercado, né? Não era assim. Aquilo era fonte de comida também. Eu nunca fui para Machu Picchu, mas eu adoraria ter uma conversa com o governo do Peru, que eu acho que está faltando o restauro da paisagem lá, porque a pessoa que hoje chega lá acha que as civilizações pré-colombianas construíram aqueles degraus enormes para plantar grama e assistir o pôr do sol, né? E aí também eles pegavam o carro lá no alto da montanha e eles iam no hipermercado. Aquilo, obviamente, são canteiros. Aquilo lá devia estar cheio de milho, de abóbora, de feijão. Então, o governo do Peru faria um grande favor se pegasse pelo menos um pedaço daquilo e restaurasse a paisagem como a paisagem foi. Porque a cabeça das pessoas hoje em dia é que paisagismo é uma coisa estéril. E da onde surgiu isso? Isso surgiu da nobreza europeia, principalmente francesa e inglesa, lá por 1700 e tralalá, que resolveu, aquilo era uma forma de demonstração de poder econômico, que nem você ter um Porsche hoje em dia. É para você andar na rua e as pessoas falarem assim, nossa, que pessoa rica, né? Numa situação em que a população passava fome e cada centímetro era usado para tentar produzir qualquer coisa. De repente, você tem um monte de terra, você fala assim, aqui eu não vou plantar nada comestível. Eu vou escolher especificamente plantas que não forneçam nenhum tipo de alimento, para mostrar para vocês, mortos de fome aí, que eu não preciso. Então, eu vou contratar um monte de gente para ficar fazendo formato em planta que não dá para comer. Essa é a história do paisagismo, desse paisagismo. E muitas das pessoas que estão no Brasil, né, vieram para cá porque estavam passando fome por causa desse tipo de situação, de falta de acesso à terra. E aí a gente fica reproduzindo. Então é um sinal de status, né? Horta, se você falar horta, até tem gente que fala assim, eu quero fazer no meu condomínio uma horta. Eu falo assim, dependendo do seu condomínio, não use a palavra horta. Use jardim de plantas aromáticas da Provence, né? Que vai ser muito mais fácil passar. Horta, coisa de pobre, né? Então, a gente precisa desconstruir essa ideia. Na própria Europa, isso hoje em dia já é ultrapassado, mas a gente está aqui colonizado. Nós temos a maior biodiversidade do mundo e não usamos plantas nativas no nosso paisagismo. É tudo planta estrangeira, não comestível, algumas invasoras. É uma loucura, né? A gente vai atrás de capim do Texas,
loucura. Então, minha crítica ao paisagismo é essa: a gente tem que trazer a comida de volta para a paisagem. Acho interessante essa coisa de Belém, de ter frutas, né? Eu não conheço Belém, e de ter frutas, mas já ouvi falar nisso muito. Só que a gente também tem que tomar cuidado que abacates, jacas e mangas podem se tornar projéteis, né? Lá em Belém o povo aprendeu a lidar com isso, não estaciona carro embaixo, não sei o que lá, mas em São Paulo já teve até morte. Então a gente tem que pensar em frutíferas menorzinhas, né? Cereja do Rio Grande, pitanga, jabuticaba, né? E depois de muitos erros, o Manual Técnico de Arborização Urbana de São Paulo prevê o plantio de nativas e de frutíferas. Mas as árvores vivem muito mais do que a gente. Árvores do passado que foram plantadas nessa ideologia aí colonizada e anti-alimentação ainda estão vivas, tá? Sobre escola, eu especificamente não fiz nenhum projeto, não apresentei nenhum projeto. Eu já fui, né, co-deputada estadual, mas não tem nada que proíba ninguém de fazer uma horta de um jeito decente numa escola, né? E hoje em dia, na cidade de São Paulo, isso é incentivado por uma política pública chamada Sampa Mais Rural. Tem centenas de hortas escolares surgindo por aí, né? E eu acredito que com a disseminação dessas hortas, a qualidade desses projetos vai crescendo também. Mas, de novo, o gargalo é pessoa. É muito raro ter educadores que realmente gostam. Eu brinco que os grandes inimigos da horta na escola é a manicure da professora e o sapato da professora, que a professora não quer estragar a manicure, não quer sujar o sapato. Então, são detalhes que não são detalhes. Em alguns países tem a carreira de professor de horta. Aqui também deveria existir, porque nos lugares onde dá certo, isso depende muitas vezes da boa vontade de uma pessoa, que quando essa pessoa vai embora, acabou a horta. A ligação dessas hortas com a questão dos pequenos agricultores agroecológicos, se existe assim vamos dizer assim, uma contribuição para eles, contribuição técnica ou de algum tipo de alimento que escoa, não sei, alguma coisa, eu queria saber se tem esse tipo de relação. Existe uma irmandade maravilhosa e isso é incrível, porque quando a gente começou as hortas comunitárias em bairro de classe média, teve gente que achou ridículo, tá? Gente assim, que se diz progressista, de universidade e tal. E os agricultores e agricultoras imediatamente entenderam que nós somos aliados. E eu tenho uma amiga que fala que a conexão da classe média agricultora com os camponeses é uma conexão que se estabelece num tempo que é anterior à existência de classe social. A gente se conecta numa profundidade que é outra coisa. E a gente é aliado, sim, tá? Vou dar um exemplo. A Sampa Mais Rural, a política pública, grande parte das pessoas que trabalham nessa política pública, né, são pessoas que se aproximaram da agricultura nas hortas comunitárias. Então, o diálogo se estabelece numa igualdade, isso é maravilhoso, né? E tem esse nosso movimento, tem muito jornalista, administrador de empresa, publicitário, que são pessoas que estão se colocando a favor disso. E a Frente Alimenta é um exemplo. Eu sou uma das fundadoras, eu não conseguiria ser coordenadora de uma maneira, acho que adequada, ou ter fundado isso, se o meu olhar para a agricultura não fosse um olhar de dentro, né? Então a gente não chega colonizador dizendo o que tem que fazer, a gente chega muito mais aberto à escuta. Na Frente Alimenta, por exemplo, nós temos um princípio
que é o seguinte, é uma norma interna. Nós não temos ideia, nunca. Nós nunca tivemos nenhuma ideia. A gente está a serviço, tanto das cozinhas comunitárias quanto dos agricultores. A gente tenta viabilizar, tenta buscar dinheiro na iniciativa privada e tenta apoiar quem está no território diagnosticou, planejou e tudo mais. Então, funciona super. Muito bom. Então, a gente vai chegando ao final. Agradeço muitíssimo aqui a sua presença maravilhosa, essa experiência incrível, né? Que possa realmente continuar e continuando dando esses frutos que você fala, e com muitos outros vão surgir desses projetos que você iniciou ou vai iniciar. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, prazer enorme conhecer vocês e trocar uma ideia, assim, foi um prazer mesmo. Eu queria salientar algumas coisas, agradecer também a Cláudia pela enorme contribuição que ela tem, e é pena que seja apenas um programa de 1 hora, né? Mas eu acho que nessa 1 hora, a Cláudia enunciou muitas questões de paradigmas do bem viver, de estéticas urbanas, né, através das paisagens, as poéticas, né? Até ia perguntar para ela se ela nunca tinha pensado fazer um livro de poemas também, a partir da experiência da horta, né? Como dimensões, inclusive, espirituais, né, educativas, culturais. Eu acho que tem um conjunto de contribuições aí que agregam, né, na ideia que nós temos do bem viver, né, como é essa casa comum, né, esse lugar onde tem vários sujeitos. A terra é um sujeito de direito, a água é um sujeito de direito, as florestas são sujeitos de direito. Então, eles são componentes desse cenário, né? E inclusive, uma semente, a horta urbana é uma semente muito grande também, talvez para uma outra ideia de mundo, apoiada na centralidade da vida, no biocentrismo, e não no antropocentrismo, né? Quer dizer, que tem essa relação de homem, não é nem a mulher, hein? O homem é o rei da natureza, né? Ele comanda a natureza, ele dá ordens para a natureza, ele submete a natureza. E eu acho que a gente está entrando pouco a pouco nesse outro modo de viver que ainda aponta sinais aqui, pequenos sinais ali, mas que pode se formar numa outra forma de viver na Terra, né, em Gaia, etc., e valorizar esse espaço maravilhoso de vida que nós temos, cheio de sofrimento, né, mas também cheio de belezas e desafios importantes para o nosso próprio crescimento espiritual, né? É isso aí. Um grande aprendizado. Seu legado já é imenso, já é grande. Achei uma live maravilhosa. Acho também que o que eu achei legal é você não ficar romantizando, colocar uma carga muito romântica, o que é uma horta comunitária, o coletivo. Você ter uma visão crítica, inclusive, do ser humano. Com a pandemia, eu achei que o povo brasileiro ia melhorar, mas eu me enganei, eu acho que está muito pior. Tanto que eu falo que hoje eu gosto mais dos animais, da natureza, do que do ser humano, porque está um momento muito difícil, muito crítico, não só no Brasil, como no mundo. Está muito difícil, né? Então, de repente, ouvir essas experiências que você trouxe para a gente é um grande aprendizado, é uma coisa muito bonita e incentivadora, que eu acho que fica aqui uma experiência inspiradora mesmo, para que outras pessoas possam se inspirar. E o que eu acho bacana, que você deixa uma lição assim, não é fácil, não é fácil, mas você tem que ter um amor com a natureza para você conseguir interagir com ela, senão não resolve, senão não adianta. Então, achei muito bacana essa visão crítica que você tem, e ao mesmo tempo que você não dispensa o conhecimento científico, você também traz a luz para a ancestralidade, para aprender também
a nossa, o que vem atrás da gente, né? Nossos grandes ancestrais. Eu acho isso maravilhoso, porque a universidade devolve muito, muito pouco. É uma crítica que eu sempre fiz, porque eu vim de escola pública, então eu cobro muito isso, que eu acho que a universidade ela devolve pouco. Então, a sua abordagem foi muito interessante, parabéns pelo trabalho, muito lindo. E uma pergunta, só sim ou não, você dá consultoria? Sim, Ótimo, obrigada, Cláudia, seja feliz. depende. Ah, Ô, bom. Cláudia, Marina falou mais ou menos o que eu ia dizer. Eu achei muito bacana, vou até frisar essa parte. Muito bacana essa coisa de seres críticas muito objetivas e visivelmente baseada em experiência real, mão na massa. Isso aí é muito valorizado por mim. E acho que devia ser mais valorizado na geral. Assim. Muito obrigado por participar aqui dessa conversa conosco. Eu que agradeço. Você vivencia o bem viver. Isso É maravilhoso. Olha, ir para uma horta traz muita esperança para a gente, porque quem se aproxima são poucos, mas são pessoas que valem a pena demais. Obrigada, Então, gratidão. Muito obrigado. Obrigada. E